eu comecei falando para vocês o seguinte: a área de imunologia, ela tem sido uma área recorrente no Enem, certo? Quem conseguiu pegar a ficha que eu deixei lá na bio, né? Vocês vão ver que a primeira questão ela apareceu em 2003, certo? Então a primeira questão de imunologia no Enem ela aparece em 2003 e a última questão de imunologia ela caiu justamente no Enem 2019, né? Que foi justamente essa questão aí, né? Que abordava uma vacina contra a esquistossomose, né? Que é uma doença causada por um platelminto chamado Schistosoma mansoni, tá? Então essa questão aí foi a questão 93 da prova azul do Enem passado. Então vejam. E nessa questão aqui, pessoal, eu não vou resolver ela, tá? É só ilustrativa. O grande foco da questão era justamente o quê? É ver qual era a vantagem que a vacina trazia em relação ao tratamento tradicional para a esquistossomose, né? Então vejam que a imunologia, o estudo dos imunobiológicos, como vacinas e soros, né? Isso é um tema bem atual no Enem, certo? Desde 2003 até ano passado, nós tivemos aí questões aparecendo, tá? Então vamos embora para a primeira questão, tá? E aí qualquer coisa vocês vão fazendo nos comentários aí, beleza? Desculpem aí o ruído, tá, pessoal da rua, mas é normal, né? Estamos em casa. Galera, a primeira questão da nossa ficha, ela foi do Enem 2003 e traz o seguinte texto: quando o corpo humano é invadido por elementos estranhos, o sistema imunológico reage. No entanto, muitas vezes o ataque é tão rápido que pode levar a pessoa à morte. A vacinação permite ao organismo preparar sua defesa com antecedência. Mas, se existe suspeita de mal já instalado, é recomendável o uso do soro, que combate de imediato os elementos estranhos enquanto o sistema imunológico se mobiliza para entrar em ação, né? Então vejam, o enunciado aí ele traz duas substâncias imunobiológicas, né, que nós recebemos, né, para poder o nosso corpo ter aí uma certa defesa, né? Nós temos a vacina e temos o soro, tá? Só que aí o foco que a questão vai dar é o seguinte: considerando essas informações, o soro específico deve ser usado quando? Então vejam, a questão ela fala da vacinação, né? Diz que a vacinação ela permite o organismo preparar sua defesa com antecedência, então a vacinação ela é mais para prevenção, tá? A vacina ela tem a função de prevenir, tá? Já o soro, ele vai fazer o quê? Ele vai trazer o combate imediato. Então o soro ele já é mais utilizado no tratamento, é quando a doença, né, ou aquele evento ali já está instalado no organismo, certo? Então a vacina se utiliza antes da situação e o soro se utiliza aí para poder combater, né? E aí, pessoal, considerando essas informações, o soro específico deve ser usado quando? Letra A: um idoso deseja se proteger contra a gripe. Letra B: uma criança for picada por cobra peçonhenta. Letra C: um bebê deve ser imunizado contra a poliomielite. Letra D: uma cidade quer prevenir uma epidemia de sarampo. E letra E: uma pessoa viajar para a região onde existe a febre amarela. Qual é a resposta certa? Isso, galera. Todo mundo aí foi na letra B. Exato, gente, letra B, né? Vejam, essa questão ela é bem simples, tá? E aí, parabéns aos que acertaram aí, né? Ela é uma questão bem simples, né? Porque o próprio enunciado ele já explica. A vacina é tomada antes, né? Ela é tomada para prevenir a doença, certo? Por quê? Porque a vacina ela vai conter os antígenos, né? Que são aquelas proteínas, né, estranhas, né? Geralmente são vírus, né, e bactérias mortos ou atenuados, tá? Que vão ser injetados no nosso organismo para que o organismo ele vá e dê uma resposta, produzindo anticorpos, né? Que aí os anticorpos vão ser produzidos por um tipo de célula chamada linfócito B, tá? Então, ó, a vacina ela é tomada
antes ela tem um viés mais preventivo. Então, letra A, C, D e E, ela fala o quê? Fala de viroses, né? Gripe, poliomielite, sarampo e febre amarela são viroses, né? Então, no caso aí, pessoal, a função da vacina é justamente o quê? Agir preventivamente. No caso de uma criança que ela é picada por soro, né? No caso de uma criança que é picada por cobra peçonhenta, né? Como vocês marcaram aí, é justamente o que? O soro, ele já vai ter aquela função mais de tratamento, né? É mais para combater o evento, né? Então, quando a criança ela recebe uma picada, uma criança ou um adulto, né? Recebe uma picada de uma cobra peçonhenta, o soro é justamente vai ter essa função, tá? Então, pergunta aí bem simples, né, de resolver. Resposta letra B. Posso avançar para a próxima? Pessoal que vai chegando aí, Ana Paula, terceiro boa tarde. Vocês deitem o celular de vocês, tá bom? Para poder visualizar a tela. Legal? Massa, Neto. A segunda questão, ela já apareceu aí no Enem 2013, né? Eu acho que o pessoal que era do segundo ano passado, no ED, eu levei algumas questões assim para a gente resolver em sala. Ela traz esse seguinte contexto. Milhares de pessoas estavam morrendo de varíola humana no final do século XVIII. Né? Varíola é uma virose, tá, gente? Em 1796, o médico Edward Jenner inoculou em um menino de 8 anos o pus extraído de feridas de vacas contaminadas com o vírus da varíola bovina, que causa uma doença branda em humanos. O garoto contraiu uma infecção benigna e 10 dias depois estava recuperado. Meses depois, Jenner inoculou no mesmo menino o pus varioloso humano, que causava muitas mortes. O menino não adoeceu, tá? Então, pessoal, considerando o resultado do experimento, qual a contribuição desse médico para a saúde humana, tá? Então, a questão aí ela vai fazer o quê, gente? A questão aí ela vai ser voltada para quê? Para que contribuição essa descoberta ela teve, tá? É isso que a questão está pedindo. E que descoberta foi essa? Né? A descoberta justamente o quê? De que a descoberta que o médico fez, né? Ele extraiu, né, o pus da vaca, né, contendo o vírus da varíola bovina, tá? E aí ele injetou no menino, né? Só que aí o menino, ele teve uma infecção benigna, certo? Que não teve aí nenhum problema para ele, depois estava recuperado, certo? E aí quando esse menino foi contaminado pelo pus da varíola humana, né? Ele não adoeceu, certo? E aí, qual foi a contribuição desse médico? Letra A. A prevenção de diversas doenças infecto-contagiosas em todo o mundo. Letra B. A compreensão de que vírus podem se multiplicar em matéria orgânica. Letra C. O tratamento para muitas enfermidades que acometem milhões de pessoas. Letra D. O estabelecimento da ética na utilização de crianças em modelos experimentais. Ou letra E. A explicação de que alguns vírus de animais podem ser transmitidos para os humanos. E aí, galerinha, qual a letra correta? A, B, C, D ou E? Boa tarde, Paulo. Crislaine está indo na E, Neto está indo na A. Eu vou eliminando já algumas, certo? E vou deixar por última, Daniel já colocou a C, né? Eita! 2 pessoas estão indo na A. Galera, vê só, eu vou começar pela de Daniel, né? Que a Daniel é uma casca de banana. Vê só, Daniel tá apostando na C. Ele está dizendo que a grande contribuição da descoberta foi essa, né? Para mostrar que o tratamento para muitas enfermidades que acometem milhões de pessoas. Mas vê só, Daniel, a vacina é para prevenção ou tratamento?
a função da vacina, né? Daniel vai comentar aí, certo? Mas eu peço para que ele faça essa reflexão. A vacina, ela é um imunobiológico que vai atuar na prevenção ou no tratamento. É utilizado para prevenção ou para tratamento, né? Se a gente for lembrar lá a explicação de vacina e soro, a gente vai ver que quem atua no tratamento é o soro, não é isso? Então, nesse caso, Daniel, o que ele está trazendo aí é uma situação mais de vacina, né? Porque a vacina você injeta, exato, prevenção, né? Porque nesse caso, a vacina, ela é composta o quê? Por antígenos. É justamente o que houve aí na situação, né? Ele pegou o pus da vaca, né? Que continha ali restos do vírus, né? Então, nesse caso, pessoal, não pode ser letra C. Crisline, do terceiro D, ela comentou a letra E, né? A explicação de alguns vírus de animais podem ser transmitidos para os humanos. Vê só, Crisline e os demais. No caso da varíola, enquanto a doença infectagiosa, a contaminação vai se dar de humano para humano, certo? Nesse caso aí dessa questão, se a gente for pegar o texto dela, a gente vai ver o seguinte, que o cientista lá, o que foi que ele fez? Ele pegou o pus virulento da vaca e introjetou no menino, certo? Injetou no menino, né? Só que o que acontece? O vírus lá que estava contido no pus, ele não trouxe nenhum malefício, não trouxe nenhum prejuízo, né? Não houve contágio, né? Do pus da vaca para a criança, certo? Então, nesse caso aí, Crisline, a gente já descarta a letra E também, tá? Porque aí não foi isso que o médico conseguiu demonstrar com o seu experimento. Aí, galera, sobrou a letra D, letra B e letra A. Qual será a correta? Ó, 3 pessoas já foram na letra A, né? Letra D, o estabelecimento da ética na utilização de crianças e modelos experimentais, né? Não é isso que a questão está abordando. A compreensão de que vírus podem se multiplicar em matéria orgânica, também não. Então vai ser letra A. Exato, gente, letra A, né? Então, o grande mérito aí dessa descoberta foi justamente ele demonstrar, né, como é que algumas doenças infecto-contagiosas elas podem ser prevenidas, né? Justamente por meio da injeção, né? Digamos assim, de antígenos, né? Restos de vírus, né? Ou bactérias, né? No organismo humano, para que daí ele possa produzir a defesa, né? E foi justamente, como Cecília está comentando aí, né? Foi justamente o que ele fez, né? Ele pegou o pus lá virulento, né? Da vaca, introjetou no menino. E aí quando o menino ele foi infectado, né? Pelo vírus humano, ele já tinha o quê? Já tinha a resposta imune ali já pronta, né, Cecília? Contra o ataque aí do vírus da varíola, certo? Simbora, gente. Posso avançar para a próxima? Daphne, boa tarde. Estamos na segunda questão aí da nossa live, tá certo? A ficha está ali disponível na bio e depois o vídeo vai ficar disponível na íntegra no IGTV, tá? Posso avançar? Boa. Qualquer dúvida, vocês comentem aí, tá bom? Se for o caso, eu até volto à questão. Terceira questão. Essa questão aí apareceu no Enem 2014 e traz o seguinte contexto. Imunobiológicos. Diferentes formas de produção, diferentes aplicações, né? Então, essa imagem aí, ela é basicamente, vai trazer um pouco de interpretação de texto, né? De imagem, né? A imagem não deixa de ser um texto, certo? Então aí eu tenho uma enfermeira, né? Ela está injetando na paciente vírus e bactérias. E aí esse imunobiológico aqui está sendo chamado de imunobiológico 1, tá? Imunobiológico 1, certo? No caso aqui, pessoal, eu tenho
um material sendo extraído de uma serpente, né? Isso aqui é uma serpente, certo? Que está sendo injetado no cavalo, né? E aí esse material que foi extraído da serpente e foi injetado no cavalo está sendo chamado de imunobiológico 2, certo? E aí o cavalo ele vai produzir aí um outro imunobiológico que é chamado imunobiológico 3, certo? Esse imunobiológico ele foi aplicado na paciente agora, foi aplicado na paciente, tá? E aí tornou a paciente, e aí ele no caso foi injetado na paciente, né? O imunobiológico 3, né? Que foi produzido pelo cavalo, certo? Então tem 3 imunobiológicos aí nessa situação. Um que contém vírus e bactérias. O 2 que não diz o que contém, mas me mostra a fonte, né? Foi um imunobiológico proveniente de uma serpente injetado no cavalo, certo? E o cavalo, por sua vez, quando recebeu o imunobiológico 2, ele produziu aí um imunobiológico 3, que foi importante aí para aplicação em humanos, tá? Deu para deduzir aí mais ou menos o esqueminha, qualquer coisa a gente volta para ele, tá bom? Então eu tenho 3 imunobiológicos aí, o 1, o 2 e o 3, tá? Embora sejam produzidos e utilizados em situações distintas, os imunobiológicos 1 e 2 atuam de forma semelhante nos humanos e equinos, né? Ó, o foco da questão é para o imunobiológico 1, que contém vírus e bactéria, né? E foi injetado aí na paciente, né? E o 2, né? Que foi tirado diretamente da serpente, né? E injetado no cavalo, tá? Aí a questão justamente quer saber o quê? Tá me trazendo que eles atuam de forma semelhante em humanos e equinos, pois, letra A, conferem imunidade passiva, letra B, transferem células de defesa, letra C, suprimem a resposta imunológica, letra D, estimulam a produção de anticorpos, ou letra E, desencadeiam a produção de antígenos. E aí, galera, qual letra pode ser a correta? A, B, C, D ou E? Letra D, Neto está apostando na letra D. Mais alguém? D, 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 D. Letra D. Exato, gente. Letra D, né? Por quê? Vê só. Quando ela injetou o vírus e bactéria na moça aqui, ela está fazendo justamente o processo de vacinação, né? Então os vírus e bactérias estão sendo injetados na paciente para que o sistema imunológico dela produza anticorpos, né? Que são as proteínas de defesa, tá? No caso do cavalo, a mesma coisa, ó. Esse processo aqui, quem deu uma olhadinha lá no esqueminha que eu postei semana passada, é o processo que envolve a produção de soro antiofídico, né? Que é o soro utilizado aí nos casos envolvendo acidentes com serpentes, certo? Aí vejam só, para que o cavalo produza o soro antiofídico, né? Foi necessário ele receber aí uma dose do veneno, né, da serpente, né? Então, o veneno da serpente para o cavalo é um corpo estranho, é um antígeno, certo? Então vai ter a mesma lógica aqui, tanto no caso da mulher como no caso do cavalo, né, do equino, eles vão produzir o quê? Anticorpos, certo? Só que no caso da mulher, os anticorpos foram utilizados para a defesa dela mesma, né? Foram produzidos por ela mesma, para ela mesma, tá? É um caso de imunidade ativa, certo? Já nesse segundo caso aqui, o cavalo ele produziu os anticorpos, né? E aí foi injetado na mulher, né? Aí nesse caso aqui já é um caso de imunidade passiva, né? Porque os anticorpos não foram produzidos por ela, né? Mas sim foram produzidos aí por um caso animal, certo, gente? Então a letra I correta da terceira questão, como vocês marcaram, letra D, tá?
Então não é a letra A, confere imunidade passiva, não, porque no primeiro caso lá da imagem que só tem a enfermeira e a mulher, ali é um processo de imunidade ativa, não é passiva. Letra B, transferem células de defesa, não. As células elas estão no corpo, né? No caso, no segundo caso, né? Que envolve lá a produção do soro antiofídico, as células estão no corpo do animal. Então o que vai passar pelo soro é somente os anticorpos, né? Letra C, suprime a resposta imunológica. Não, o objetivo não é suprimir, mas sim estimular a resposta, né? E letra E, desencadeia a produção de antígenos. Não, os antígenos eles estão presentes justamente no caso da vacina, né? Que foi o primeiro caso. E lá no segundo caso, no próprio veneno da serpente, né? Então, não é o nosso organismo que vai produzir antígenos, embora ele produza, tá? Por exemplo, uma célula cancerígena, ela pode ser um antígeno, certo? Mas aí, pessoal, no caso, o antígeno ele veio de fora para dentro, né? Então, não é o corpo que vai produzir antígenos, tá? E sim, eles foram injetados, tanto no primeiro como no segundo caso. Tranquilo, gente, essa questão? Dá para avançar? Essa aí foi bem tranquila, não foi? Eu tava vendo, vocês comentaram logo, né? Já não foi como a questão anterior, né? Que a gente ficou com algumas dúvidas, não foi ali entre a A, a E, a C, né? Então, pessoal, tranquilo, né? Mais uma vez aí uma questão envolvendo vacinas, né? E vejam que vacina foi tema lá da questão do ano passado, né? Então vejam que o Enem ele tem focado muito as vacinas, certo? Então é uma pista aí para vocês estarem revisando, né? A diferença entre soro e vacina, tá bom? Simbora para a quarta questão. Temos meia hora de live, né? Mais meia hora, então dá tempo a gente concluir a nossa live aí em menos de uma hora. Quarta questão. Vários métodos são empregados na prevenção de infecções por micro-organismos. Dois desses métodos utilizam micro-organismos, são eles: as vacinas atenuadas, constituídas por patógenos avirulentos, e os probióticos, que contêm bactérias benéficas. Na figura são apresentados 5 mecanismos de exclusão de patógenos pela ação dos probióticos no intestino de um animal, tá? Então, pessoal, essa quarta questão, ela nos fala aí de métodos, né, utilizados na prevenção de infecções. E aí fala das vacinas, né, que contêm patógenos avirulentos, né, e os probióticos que vão conter bactérias benéficas, né? E aí, ó, a questão ela traz esse esqueminha aqui, tá? Eu vou ler para vocês cada etapa dessa, certo? Porque é justamente o que a questão pede, ó. Na 1, ela me fala em quê? Ela diz aqui, primeiro para a legenda, certo? Então aqui eu tenho nutrientes, certo? Tá mostrando aqui a ação, digamos, nas células do intestino, né? Eu tenho nutrientes, tenho patógeno, né? Que no caso vai ser o micro-organismo que vai causar doença, tá? Eu tenho os probióticos, que são bactérias benéficas, e vou ter as imunoglobulinas, tá? As imunoglobulinas são as proteínas, né? É o grupo de proteínas no qual vai se enquadrar os anticorpos, certo? Então, imunoglobulina imunoglobulina e anticorpo a gente pode tratar aí como sinônimo, tá? Boa tarde, Gênesis. Eduarda também, boa tarde. Ó. Então, ó, o mecanismo 1, o que é que está acontecendo? Está ocorrendo a competição por nutriente. Tanto entre o patógeno, certo? Ou seja, o micro-organismo aí que invadiu o organismo, né? Que causa doença, tá? E o probiótico. Então, no mecanismo 1 está havendo uma competição. No 2, está ocorrendo a produção de substâncias antimicrobianas, né? Pelos probióticos, tá? Então, os probióticos, eles estão produzindo substâncias antimicrobianas, tá? Na 3, está ocorrendo uma disputa por sítio de adesão, certo? Entre o patógeno, tá? E os probióticos. No mecanismo 4, eu tenho o estímulo à produção de imunoglobulinas, tá? Mecanismo 4,
estímulo à produção de imunoglobulinas. No mecanismo 5, eu tenho a manutenção da integridade epitelial, né, que é justamente o epitélio lá do intestino, certo? E aí, pessoal, o que a questão quer saber? Ela quer saber desses 5 mecanismos, qual desses, né, probióticos promove um efeito similar ao da vacina, né? Então imagine lá que você está tomando um iogurte da Activia, né, que contém probióticos, né? E aí as bactérias, né, desse iogurte estão atuando lá no teu intestino. E aí existem 5 formas diferentes dela agir. E aí a questão é justamente saber o quê? Desses 5 efeitos que eu acabei de descrever, 1, 2, 3, 4 e 5, qual deles é que promove um efeito mais parecido com o da vacina? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Qual será a alternativa correta? Qualquer coisa, vocês quiserem que eu repita aí, pronto, isso, Neto. O 2 fala assim: produção de substância antimicrobiana. Tô ligado que tá embaçado, né? Tá embaçado, né? Na ficha tá melhor para visualizar, certo? Vê só. O 2, produção de substância antimicrobiana. Esse é o efeito da vacina, gente. Neto e Crislaine estão indo aí na letra D, né? Eu vou repetir, tá bom? Os 5 mecanismos, ó. 1, competição por nutrientes, né? Isso é uma competição, aí isso é um mecanismo. 2, produção de substâncias antimicrobianas, né? No caso de competição, quando a gente aborda em ecologia, né, uma espécie é favorecida e outra não, né? Então isso é uma forma de controlar aí, né, a população de patógenos, certo? Na microbiota. 2, produção de substâncias antimicrobianas. 3, disputa por sítio de adesão, então novamente uma situação de competição, tá? 4, estímulo à produção de imunoglobulinas. Imunoglobulinas, falei que é um sinônimo para anticorpos. E 5, manutenção da integridade epitelial, né? E aí, galera? Né, tá indo no 4, estímulo à produção de imunoglobulinas. Mais alguém? Qual é a forma que a vacina age no organismo? Ela estimula a gente a produzir substâncias antimicrobianas ou ela estimula o nosso organismo a produzir imunoglobulinas, ou seja, anticorpos? Boa tarde, Ellen. Letra correta, letra B, 4. Isso, minha gente. Vê só. Produção de substâncias antimicrobianas, né? Isso aí é uma casca de banana bem evidente, né? Nosso organismo, né? Algumas bactérias, elas conseguem ser combatidas pelo nosso próprio sistema de defesa, né? A partir da atuação dos macrófagos, né? Que são aquelas células que já são os primeiros vigias ali, né? Que algo estranho ele vai e devora, certo? Mas eu tenho outra frente de atuação desse processo, que são os linfócitos, né? Que são as células de defesa que vão produzir os anticorpos, tá? Então, nesse caso, pessoal, quando a questão me fala em efeito similar ao da vacina, a vacina, quando ela é injetada no nosso organismo, ela vai favorecer o quê? Primeiramente, a produção de imunoglobulinas, né? Que são os anticorpos, tá? Então, galera, questão aí do Enem. Enem, qual foi o ano? Enem 2016, tá? Resposta correta, letra B, tá? Então, veja como é importante a gente saber analisar bem a figura, embora aqui em relação ao computador a distância não ajude muito, tá? Mas aí a gente conseguiu aí chegar na letra
correta, tá? Letra B. Beleza, gente? Alguma dúvida que vocês queiram aí comentar? O momento é esse. Ou posso avançar? Tranquilinho, gente? Posso avançar? Massa, Neto. Beleza. Qualquer coisa é só falar aí, tá, gente? Temos mais 4 questões aí, mais 20 minutinhos, né? Dá pra gente concluir. Dá-lhe, João Pedro. Ó, quinta questão. Essa foi do Enem 2009, né? Estima-se que haja atualmente no mundo 40 milhões de pessoas infectadas pelo HIV, o vírus que causa AIDS, sendo que as taxas de novas infecções continuam crescendo, principalmente na África, Ásia e Rússia. Nesse cenário de pandemia, uma vacina contra o HIV teria imenso impacto, pois salvaria milhões de vidas. Certamente seria um marco na história planetária e também uma esperança para as populações carentes de tratamento antiviral e de acompanhamento médico, né? Isso aí foi um texto publicado na revista Ciência Hoje em 2009, tá? E foi utilizado aí pelo Enem, tá? Aí o que é que a questão quer saber da gente? Uma vacina eficiente contra o HIV, né? Então veja, qual é o assunto da questão? Eficiência da vacina, tá? A questão está falando disso. Deveria, letra A, induzir a imunidade para proteger o organismo da contaminação viral. Letra B, ser capaz de alterar o genoma do organismo portador, induzindo a síntese de enzimas protetoras. Letra C, produzir antígenos capazes de se ligarem ao vírus, impedindo que este entre nas células do organismo humano. Letra D, ser amplamente aplicado em animais, visto que estes são os principais transmissores do vírus para os seres humanos. E letra E, estimular a imunidade, minimizando a transmissão do vírus por gotículas de saliva. E aí, galerinha, letra A, B, C, D ou E? Cristiano já foi na B. Neto foi na C. Essa questão aí tem muitas casquinhas de banana, viu? Vejam que as explicações, né, as justificativas são muito bem coerentes, né? Ellen também foi na C, né? Então, veja só, as alternativas aí tá tudo muito bem amarradinho, muito bem explicadinho, mas a gente precisa, né, desconfiar, né, desses textos aí tão bem elaborados, certo? E aí justamente é o papel da nossa live aqui, justamente chamar atenção para esses detalhes, né, para essas minúcias, e a gente aí esclarecendo com vocês, tá? Stefano na letra B. Letra C. Eita. B e C, só tá dando B e C na cabeça. Letra B. Vamos lá. A questão está falando de vacina, né? A vacina contra o HIV, né, gente? E aí a questão quer saber, né, a eficiência dessa vacina. Vamos começar eliminando as incorretas, né? Para daí chegar na correta, tá? Eu vou começar por aquelas que vocês não indicaram, certo? Letra E. Estimular a imunidade. Beleza. A vacina tem a função de estimular a imunidade, certo, gente? Vacina, ela vai estimular a imunidade, certo? Estimular é sinônimo de induzir, tá? Estimular é sinônimo de induzir, tá bom? Mas veja só, estimular a imunidade, minimizando a transmissão do vírus por gotículas de saliva. Galera, o vírus, o HIV, ele não é transmitido por meio de saliva, né? A gente sabe disso, tá? Agora, se a pessoa tiver algum corte na boca, né? Algum ferimento, né? Existe aí uma chance pequena, né? Mas é uma chance possível, tá? Mas por saliva não há transmissão
do HIV, certo? Então essa questão ela tá certa até aqui, certo? Quando ela vem para a justificativa, ó, ela já erra. Por quê? Porque ela fala que a transmissão do vírus HIV se dá por meio da saliva. Então vejam, a importância da gente saber as formas de transmissão das doenças, certo? Então letra A já está incorreta. Letra D, ser amplamente aplicado em animais, visto que esses são os principais transmissores dos vírus para os seres humanos. Não, né? Então a gente já descarta a letra D também, tá? E outra coisa, se o foco é em humano, beleza, né? Tem uma certa coerência. Vamos aplicar em animal, porque aí o animal não pega a doença e, consequentemente, não passa em humano, né? Mas a gente sabe aí que o HIV, a transmissão do HIV principal é por meio de relações sexuais, né? Ou contato aí com alguns instrumentos, né? Ou materiais infectados, né? E não é o caso, tá certo, gente? A letra D. Letra C. Produzir antígenos capazes de se ligarem ao vírus, impedindo que estes entrem nas células do organismo humano. A explicação está bem coerente, certo? Mas vê só, galera. O que é que está invadindo o corpo? Não é o vírus? O vírus é antígeno ou anticorpo? O vírus é um antígeno, né, gente? Certo? O vírus é um antígeno, tá? O vírus HIV ele é um antígeno. Como é que um antígeno vai ser combatido por outro antígeno? Isso, Neto. Então, Neto, vê só, tu que fosse nessa aqui, ó. A palavrinha que era para estar aqui, ó, era anticorpos. Produzir anticorpos capazes de se ligarem ao vírus. Aí beleza, a questão ia estar correta. Mas quando ele me coloca antígenos capazes de se ligarem ao vírus, impedindo que este entre nas células do organismo humano, aí a questão já está falha, certo? O correto aqui, pessoal, ó, seria anticorpos e não antígenos, tá? Então letra C aí já está incorreta, tá? E aí, será a letra B ou letra A? O que é que vocês acham? B ou A? Tá vendo ela? É uma besteirinha, né? Mas veja, né? Uma palavrinha só, gente. Você podia ter perdido essa questão. Galera, uma vacina eficiente contra o HIV deveria, tem duas opções aí, a e B, né? Ser capaz de alterar o genoma do organismo portador, induzindo a síntese de enzimas protetoras. Letra A. Induzir a imunidade para proteger o organismo da contaminação viral. Posso dizer qual é a certa? Mais alguém? Mais algum palpite aí? Na B ou na A? Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. Letra correta vai ser a letra A. Gente, letra A é induzir a imunidade. Induzir é a mesma coisa que estimular. Estimular a imunidade, né? Se a vacina ela estimula a imunidade, então o nosso organismo ele passa a produzir anticorpos, né? E aí garante a proteção contra a contaminação viral, tá? Letra B, gente, já não vai ser. Porque, vê só, ser capaz de alterar o genoma do organismo portador, induzindo a síntese de enzimas protetoras. Pessoal, essa letra B está muito viajada. Ela tem até uma coerência, né? Mas o que a questão pede? Ela pede a vacina eficiente, né?
Quando a gente fala em alterar o genoma, a gente está mexendo com o DNA, né? E mexer com o DNA é sempre uma incerteza. Você não sabe qual efeito que você pode ter, né? Pode ser um efeito positivo, mas também pode ter um efeito negativo, tá? Para induzir a síntese de enzimas protetoras, né? Então veja, essa letra B aí é uma opção bem assim, bem viajada, né? E de fato, o foco aqui está em quê? Em produção de anticorpos, né? Enzima já é outro tipo de proteína, tá? Poderia se fazer isso? Poderia, em casos específicos, mas vê só. A vacina aqui seria bem mais trabalhosa, né, do que na letra A. Letra A, a alternativa aí tá, a justificativa está bem mais simples, né? Induzir a imunidade, tá? Vou ver alguns comentários aqui. O Enem gosta de uma palavra complicada, né? Isso. Vê só, pronto, pegando o comentário de Carol. Então, galera, ó, pega esses termozinhos, já anota. Induzir, estimular, são sinônimos, tá? Imunidade, beleza. Porque, vê só, sabendo que induzir é estimular, né? O resto tá tudo certinho. A alteração do genoma, Cecília, até se pode fazer. Agora, eu não sei se a nível de vacina é possível fazer isso, né? Porque a gente está trabalhando com modificação. O DNA está trabalhando com mutação, certo? Então, é uma situação aí bem delicada, sabe? Tranquilo, pessoal? O que acharam dessa questão? Vou comentando enquanto eu vou abrir na sexta. Tranquilo? Anotem essa questão qual foi. Deixa eu pegar até o ano dela para vocês depois verem com calma, tá? Ó, foi a questão do Enem em 2009. Foi um ano depois que eu fiz o meu, né? O meu Enem eu fiz em 2008. Esse foi em 2009, ó. Então, vê só. Essa questão, de fato, ela tá bem elaborada, né? E o que pode ter complicado ela, né? Tá colocando na pegadinha justamente o domínio dos termos, tá? Então, existe um conhecimento de vocabulário, né? Induzir e estimular são sinônimos, tá? Induzir não quer dizer impedir, tá? Quer dizer estimular, tá? E antígenos, pessoal, mais uma vez, o que vai se ligar com os vírus são anticorpos e não antígenos, tá? Porque o vírus já é um antígeno, né? Como é que antígeno vai barrar antígeno, tá? Tranquilo, galera? Posso avançar para a sexta questão? Temos mais 10 minutos aí, 12 minutinhos. É tempo que a gente vê as outras três. Massa. Sexta questão. Essa aí ela foi 2010, ó. A vacina ou soros antibióticos submetem os organismos a processos biológicos diferentes. Pessoas que viajam para regiões em que ocorrem altas incidências de febre amarela, de picadas de cobras peçonhentas e de leptospirose e querem evitar ou tratar problemas de saúde relacionados a essas ocorrências, devem seguir determinadas orientações. Ao procurar um posto de saúde, um viajante deveria ser orientado por um médico a tomar preventivamente ou como medida de tratamento, tá? Galera, ó, as alternativas aí dessa questão elas são um pouquinho longuinhas, tá? Mas veio, o que é que a questão está falando? Fala de vacina, fala de soro e fala de antibiótico, tá? Essas três substâncias, elas vão atuar de formas diferentes no organismo. A vacina, o soro e o antibiótico, tá? E vão ter alvos também diferentes, tá? Então vamos para as opções. Letra A. Antibiótico contra o vírus da febre amarela. Soro antiofídico, caso seja picado por uma cobra. E vacina contra a leptospirose. Letra B. Vacina contra o vírus da febre amarela, soro antiofídico caso seja picado por uma cobra e antibiótico caso entre em contato com a leptospira, né, as espécies leptospira, né, que é a bactéria que causa a leptospirose. Letra C, soro contra o vírus da febre amarela, antibiótico caso seja picado por uma cobra e soro contra toxinas bacterianas. Letra D, antibiótico ou soro, tanto contra o vírus da febre amarela como para o veneno de cobra, e a vacina para a leptospirose. E letra E, soro antiofídico e antibiótico contra a leptospira,
E vacina contra a febre amarela, caso entre em contato com o vírus da doença. Letra A, B, C, D ou E. Japiaçu tá aqui na... Japiaçu tá por aí, né? Japiaçu viu a postagem que o meme que eu postei de manhã no Instagram. Inclusive ele tem a ver com essa questão, Japiaçu. Tá lembrada? Galera. Tô vendo aí que foi bem facinho essa questão, né? Então, ó. Gabarito da questão vai ser letra B. Isso, galera, ó. Galera, antibiótico age contra a bactéria, tá? Antibiótico contra a bactéria, certo? Soro antiofídico contra picada no caso, uma picada de cobra, né? Soro antiofídico, tá? E vacina contra vírus, certo? É claro que tem algumas exceções, né? Por exemplo, vacina contra vermes, como foi o caso da esquitosomose, né? Que foi o tema da questão lá do ano passado, tá? Mas nesse caso aí, ó, vacina contra vírus. Anote isso aí no caderninho. Vacina combate o quê? Vírus. Antibiótico combate bactéria, certo? E soro, aí no caso o soro antiofídico, só vai servir para picada de cobra na gente. E aí Carol tá comentando, e por que para febre amarela tem que ser vacina? Aí já elimina várias. E exato, Carol, certo? Então é muito importante essa atenção ao texto, né? Já para justamente ir aí eliminando, tá? Então, ó, sabendo que as viroses, né, que existem e que a vacina ela vai atuar, né, contra o vírus, já fica fácil eliminar. Neto, que pena, foi uma questão de 2010, né? Mas quem sabe, né? Quem sabe no Enem agora, no Enem 2020 não apareça uma dessa, né? Não, Ellen, não são a mesma coisa não, tá? Então anota, vacina para virose. Para uma infecção bacteriana, a gente vai o quê? Para o antibiótico, tá? E para o soro de cobra, e para a picada de cobra, né? O soro antiofídico, tá? Galera, posso avançar para a 7ª questão? Temos 6 minutinhos aí para acabar a live. Posso avançar? Massa, Carol. Vou avançar a gente para a 7ª questão, né? Temos mais 2 aí para encerrar a nossa sequência aqui de questões do Enem. A contaminação pelo vírus da rubéola é especialmente preocupante em grávidas, devido à síndrome da rubéola congênita, que pode levar ao risco de aborto e malformações congênitas. Devido a campanhas de vacinação específicas, nas últimas décadas, houve uma grande diminuição de casos de rubéola entre as mulheres. E a partir de 2008, as campanhas se intensificaram e têm dado maior enfoque à vacinação de homens jovens, né? Esse texto aí ele foi extraído de um material produzido pelo Ministério da Saúde, certo, gente? Então fala de mais uma virose chamada rubéola, né? Que tem atingido aí mulheres grávidas, mas aí, né, numa época mais recente, passaram então a dar um foco para a vacinação dos homens, né? Então vamos também vacinar os homens. E aí o que a questão traz para a gente? Considerando a preocupação com a ocorrência da síndrome da rubéola congênita, as campanhas passaram a dar enfoque à vacinação dos homens, porque eles, letra A, ficam mais expostos a esses vírus, letra B, transmitem o vírus a mulheres gestantes, letra C, passam a infecção diretamente para o feto, letra D, transferem imunidade às parceiras grávidas, ou letra E, são mais suscetíveis a esses vírus que as mulheres. Por que será que essa campanha passou a dar um foco maior nos homens? Considerando a incidência da doença entre mulheres gestantes. Letra A, B, C, D ou E. Qual será a alternativa correta?
Eita, travou aí, pessoal. Daniel está colocando para infecção diretamente para o feto, né? Vê só, Daniel. Vacinação dos homens, porque eles passam infecção diretamente para o feto, né? Essa alternativa ela não está muito coerente, né? Até porque o feto, quem vai abrigar no caso, vai ser a mãe, né? Então, quando se faz a intervenção no homem, né? Não é porque ele que vai passar o vírus diretamente para o feto. Quem vai passar para o feto é a gestante, tá? Crisline está colocando aí letra B. Mais alguém com Crisline? Ainda bem, Neto, conseguiu resolver aí. Com Crisline, mais alguém na letra B? Letra E. São mais suscetíveis a esses vírus que as mulheres. É uma justificativa, né, Carol? Mas veja que a questão começa falando o quê? A problemática envolvendo as mulheres gestantes, ó. Vamos voltar lá no texto. A contaminação pelo vírus da rubéola é especialmente preocupante em grávidas. Especialmente preocupante em grávidas, tá? Então, galera, a alternativa mais coerente para essa questão vai ser a letra B. Letra B. Então, gente, os homens, eles acabam transmitindo o vírus para as mulheres gestantes, certo? Então, não adianta apenas fazer campanha de imunização da mãe, né, da mulher gestante, mas não imunizar os homens, né? Porque os homens, eles podem contagiar, né, as mulheres também, certo? Então, para essa questão aí, a resposta correta é letra B, tá? Parabéns aos que acertaram, tá certo? Vamos para a última questão. São 4 horas. E aí eu quero encerrar com a última, beleza? Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem no direct depois, tá? Ó, os sintomas mais sérios da gripe A, causado pelo vírus H1N1, foram apresentados por pessoas mais idosas e por gestantes. O motivo aparente é a menor imunidade desses grupos contra o vírus. O motivo aparente é a menor imunidade desses grupos contra o vírus. Para aumentar a imunidade populacional relativa ao vírus da gripe A, o governo brasileiro distribuiu vacinas para os grupos mais suscetíveis. A vacina contra H1N1, assim como qualquer outra vacina contra agentes causadores de doenças infecto-contagiosas, aumenta a imunidade das pessoas porque, letra A, possui anticorpos contra o agente causador da doença. Letra B, possui proteínas que eliminam o agente causador da doença. Letra C, estimula a produção de glóbulos vermelhos pela medula óssea. Letra D, possui linfócitos B e T que neutralizam o agente causador da doença. Ou letra E, estimula a produção de anticorpos contra o agente causador da doença. E aí, galera, letra A, B, C, D ou E? Letra E. Pessoal, vê só. Letra A diz que a vacina, ela possui anticorpos. Não, vacina não possui anticorpos. Vacina possui os antígenos, né, os imunógenos, né, que são aqueles que vão estimular a resposta imune, tá? Então, vacina não possui anticorpos. Letra B, possuem proteínas que eliminam o agente causador da doença. Quem são essas proteínas que eliminam o agente causador? Anticorpos. Então, a letra B está dizendo a mesma coisa que a letra A, só que aí em outras palavras, tá? Letra C, estimula a produção de glóbulos vermelhos pela medula óssea. Não, a vacina não vai ter esse efeito. A vacina ela vai ter o foco nos glóbulos brancos, que são as células de defesa. Letra B, possui linfócitos B e T que neutralizam o agente causador da doença. Não, a vacina não possui células de defesa. A vacina vai possuir o que, pessoal? Os antígenos, tá? Então a letra correta só pode ser a letra E, tá?